Olá, meus irmãos, eu aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês, irmãos e irmãs. Eu espero que quem assistir esse vídeo, irmãos, vão até o fim, tire as suas conclusões, medite, veja que a palavra que eu vou falar aqui, irmão, não é da minha autoria, mas ela se encontra dentro da Bíblia, na clareza. Vou trazer o respaldo, entendeu? Do esboçamento dessa passagem, que é muito conhecida nas igrejas, muito pregada e falada por todos os pastores e teólogos, entendeu? Mas eu aqui me senti a necessidade de trazer o respaldo desse livro, do capítulo de Hebreus 9 e do versículo 27. Como se diz, que ao homem está ordenado a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Meus irmãos, agora eu trago um respaldo relacionado ao juízo. Vejamos que o juízo de Deus, meus irmãos, ele não se encaixa sobre os vivos. O juízo de Deus, ele não se confirma sobre os vivos que estão neste mundo, que são os vivos que andam na carne deste mundo. Porque aqueles que estão na carne, segundo a palavra, examine, veja lá dentro da Bíblia, não sou eu, não é minha palavra, mas é da clareza de Deus, que aqueles que estão na carne, ele não pode agradar a Deus, e nem em verdade o pode ser, porque não estão sujeitos, submissos à lei de Deus. Então, veja, é uma clareza tremenda, que o juízo de Deus, ele não é para os vivos, porque os vivos que estão na carne, estão nos seus deleites, estão nas suas ambições, nos seus desejos, estão focados ao que os olhos vê, segundo a lei, já são condenados, já são sentenciados, e a sentença desses vivos que não enxergaram o juízo de Deus, que não aceitaram ou não aceitam o juízo de Deus, a recompensa é o túmulo, onde não há nenhum prazer para com Deus. Agora veja que o juízo de Deus é para uma classe de mortos que são especiais aos olhos de Deus, que são aqueles mortos por Cristo. É neles que se confirma o juízo de Deus. É neles aonde se encontram os louvores verdadeiros para com Deus. É aonde há o louvor de Deus sobre eles. É aonde se há a glória. O louvor para com Deus verdadeiro. A justificação do servo para com o seu Senhor. Então, é sobre esses que está a confirmação do juízo de Deus. Não é sobre os vivos da carne, como eu já relatei. Porque é impossível, diz a palavra, que aqueles que estão na carne, eles possam agradar a Deus. E nem em verdade o pode ser, porque eles estão nos deleites da vida da carne. E na carne não há nenhum contentamento para com Deus, a não ser na mortificação da carne segundo Jesus Cristo, que eu vou mostrar aqui agora para você. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 10, está escrito: se Cristo está em vós, verdadeiramente os vossos corpos estão mortos por causa do pecado. Então veja que quando nós direcionamos a Cristo, que nós aceitamos a Cristo, irmão, é para morrermos, irmão, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, visivelmente através do seu juízo. Então, é uma classe de mortos especial para com Deus. É aqueles que morrem, que aceitam ser morto por Cristo, para exaltar, glorificar
honrar o Pai eterno que está nos céus. Porque se o Espírito de Deus, ele não habita nos vivos da carne, mas é satisfação e habitação do Espírito de Deus sobre os corpos que estão mortos por Cristo, na esperança que possamos alcançar a vida eterna. É uma comprovação clara, irmão. Clara, muito clara. Não há desculpa. Mas se aqueles que estão na carne, que estão vivos na carne, que estão sentenciados, estão condenados ao túmulo, eles enxergarem e aceitarem o juízo de Deus por Cristo e vir e se curvar ao tribunal e aceitar a sentença de Deus segundo Jesus Cristo sobre os seus corpos, matar o seu corpo, morrer por Cristo, ali se cumprirá neles a justiça e o juízo de Deus visivelmente, assim como há as obras da carne. Elas são visíveis a olho nu, que já demonstra a condenação visivelmente, assim também aqueles que estão mortificados por Cristo, eles também têm que mostrar visivelmente por Cristo a sua salvação, a sua libertação do pecado. E não há desculpa. Não há desculpa. Quando você vem a Cristo, irmão, é para matar a sua carne, para aceitar a justiça de Deus através de Cristo. É o que Deus nos pede por Cristo. O que nós temos para dar a Deus é somente a nossa mortificação para o pecado, para que o Espírito faça de nós morada, para a manifestação da sua justiça, do seu juízo, para que o visível, que são condenados pelas coisas que também são visíveis, que estão na carne, possa se libertar, se desprender-se e vir para a luz por Cristo Jesus, o meu Senhor. Está escrito, eu vou ler uma clareza. Vou mostrar para você aqui o que é o juízo de Deus, quais são as confirmações daqueles que estão submissos à justiça de Deus. Quais são essa justiça demonstradas? Através de Cristo, essa classe de mortos que são especiais, são prazerosas, porque a palavra fala que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Não é no túmulo dos seus santos, mas na mortificação da carne agora presente, para que ele não possa ser digno do túmulo, antes seja absolvido pela vida. E o túmulo e a morte não têm autoridade sobre eles. Vou mostrar para você aqui na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, quais são os juízos de Deus. Que muitos torce, isola os versículos e deixa no conforto porque não conhece. Mas, irmão, é até maravilhoso em que eles não entendem, porque se manifestará aqueles que realmente amam a Deus e que Deus está com eles. Porque realmente a palavra de Deus, ela não se ensina espiritual ou carnal, ela se ensina espiritual. Então, é uma prova clara. Se você pegasse 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante, você vai ver que o homem natural, ele não pode compreender e jamais compreenderá as coisas de Deus, porque lhe parece loucura. Por que lhe parece loucura? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E o que é espiritual, diz a palavra, jamais será discernido de alguém, porque eles não conhecem aqueles que estão no Espírito, porque para eles que estão na carne é loucura. Você passar por isso, que eu vou ler aqui, é loucura. Você ficar submisso a isso, é loucura. Você se humilhar-se por isso. Mas para com Deus,
para com Cristo é a sabedoria, é a força da salvação, é a confirmação de que você verdadeiramente se libertou do pecado, que verdadeiramente você dá testemunho que você é digno do reino de Deus, que você é digno da vida por Cristo, que você aceitou a justiça de Deus sobre você e aceitou o julgamento por Cristo. Como está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 até o 5, eu vou ler. Me acompanhem, vocês que vão assistir esse vídeo, examina, veja direitinho, meus irmãos. Eu vou ler para vocês. Está escrito assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aí vem a clareza real, a confirmação daqueles que amam a Deus, daqueles que estão em Cristo, daqueles que entendem quem Cristo é. Não é o que é Cristo, é o que Cristo é, que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Olha, meus irmãos, veja que o juízo de Deus não é só os vivos do mundo, mas é aqueles que morreram para o mundo. É aonde se é confirmado o juízo de Deus. Então aqui, na palavra, não é minha, é a palavra do Espírito Santo de Deus que nos dá essa clareza. Então veja muito bem que se nós hoje, no presente, no real, no agora, não estamos vendo a manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que se dizem pregadores, que se dizem evangélicos, não se há confirmação do juízo de Deus, então simboliza, simbolicamente, verdadeiramente, não há mais os mortos por Cristo. Porque nós temos que buscar a levar a humanidade a aceitar a justiça e o juízo de Deus para que seja digno do reino de Deus. Pregadores e pregadoras, irmãos e irmãs, pregais aquilo que faça com que os irmãos alcancem a salvação, se liberte da condenação do mundo. Porque se nós fôssemos julgados, você fugia. Mas, aliás, se nós nos julgássemos a nós mesmos, você fugia. Mas como somos julgados, aceite o juízo de Deus. Porque se nós não vemos mais neste mundo o juízo de Deus, a mortificação pregada aos santos, aos servos de Cristo, se é que Cristo está no meio, se realmente são servos de Deus, então nós vamos verdadeiramente, nós enxergamos pela palavra de Deus, que a porta do reino de Deus se fechou. Não deixai, meus irmãos, a porta do reino de Deus se fechar para vós. Se torna um instrumento vivo, confirmado. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque é a vossa salvação por Cristo. É a vossa salvação. O Senhor não força ninguém a nada, mas se você vai assistir esse vídeo, você quer Cristo. Você tem que entender o que Cristo é. Cristo é um tribunal. Eu deixei bem claro aqui agora, na palavra de Deus, que Cristo é um tribunal. E ele deixa bem claro, aquele que quiser ter vida, que quer viver, renuncie-se. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Mas aquele que não crê nas minhas palavras e não quiser vir a mim para ter de vida, já está escrito lá em João capítulo 8, do versículo 21 até o 24. Vós morrereis em vossos pecados, se vós não crerdes quem eu sou e o que eu sou. Então Deus estabeleceu Cristo na face da terra, irmão. Foi para tribunal, irmão. Não foi para dar mesa farta, dar comida, resolver problema. Não, meu irmão.
Não foi para esboçar valores e na justiça resolver sua questão, ter um bom emprego. Não. Deus nos chama por Cristo a morrer para o pecado, a renunciar-se do pecado e a confirmar em nós a sua justiça, o seu juízo. Que temos que permanecer batalhando para que a porta do reino de Deus permaneça aberta por Cristo. Essa é a vontade de Deus, que quer que nós adentre ao seu reino, para que não venhamos ser destruídos com o mundo. Eu fico até um pouco indignado, chateado, com certos pregadores, com certos teólogos, com certos professores, que esboçam a palavra, mas não traz a clareza, não traz o respaldo, principalmente desse versículo 27, que todos enterram o juízo de Deus, colocam o juízo de Deus no túmulo. Está enterrado o juízo de Deus sobre o túmulo. E eles não traz a clareza. Ele não traz, não destrincha esse versículo, que é agora o juízo de Deus que nós temos que nos apresentarmos, é agora. É por isso que eu falo por Cristo, arrependei-vos, convertei-vos, chorai-vos, entendeu? Porque se estáis vivos na vossa carne, estão mortos. Mas se mortificar a vossa carne pelo Espírito de Deus, segundo Jesus Cristo, vivereis se permanecer até o fim. Vivereis, meus irmãos. Vivereis. Por favor, eu vos peço encarecidamente, desculpa a minha ignorância. Eu não sou obrigado a forçar a ninguém a nada. Mas acordai-vos. Sede vós perseverante, forçais a vós mesmo a submissão de Cristo. Suportai todos aqueles que vinham de encontro a vós, porque o juízo de Deus é sobre aqueles que aceitam ser morto por Cristo, para testificar neles a clareza da justiça de Deus. Eu estou falando isso aqui, não é palavras minhas, mas é palavra da Bíblia. Palavra da Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos buscar o respaldo da clareza daquilo que agradava a Deus. É isso que eu falo. Para todos, independente de quem quer que seja. Quando você vê pregação de vida, meu irmão, quando você vê pregação de alegria, de entretenimento, de louvores carnais, fuja, meus irmãos. Mas eu falei um versículo anterior, uma passagem anterior, aliás, que quando você vê pregação de morte da carne, de renúncia, de choro, de dor, esteja junto com esses, meus irmãos, para que possa entrar no reino de Deus. Não é conforto não, meu querido. Não é alegria não, meu querido. Se preparai-vos, meu querido. Porque virá cobrança sobre todos a classe evangélica do mundo. Hoje nós temos no nosso país quase 50 milhões de evangélicos. E nós se depara com tanta violência, com tanto egoísmo. Aonde o fim será no túmulo para todos aqueles que assim permanecer. Creia que Deus não tem prazer no túmulo. Deus não quer que o seu corpo seja trancafiado. Está aqui na palavra agora, que eu falei a partir de agora. Se vós mortificardes o vosso corpo para o pecado, também vivereis segundo Cristo. Se o Espírito de Cristo habita em vossos corpos que morreram para dar testemunho da justiça e do juízo de Deus, também viverão, não ficarão no túmulo, porque ele que é morto se tornou digno de ser absolvido pela vida. E Deus tem um poder para tirar vocês de dentro do túmulo. Creia. Creia. O cemitério está cheio. O cemitério está cheio, meus irmãos. Aqui eu termino essa passagem, esse respaldo da palavra. Eu espero que alguém vá até o fim, assista. E vamos meditar e buscar o reino dos céus, que é a coisa mais importante que há.
Até a próxima.